O Sesc RN apresenta o podcast E Agora Produção através do edital Poti Cultural Sesc 2020. Então, desde já, agradecemos demais ao Sesc RN por acreditar e apoiar não só o E Agora Produção, como também outras 49 iniciativas culturais das mais diversas expressões artísticas. E agora, produção? E agora, produção? E agora, produção? E agora, produção? E é isso, pessoal, aqui é a Carol, sejam bem-vindos ao E Agora Produção, um podcast que vamos conversar sobre produção, focando em produção de conteúdo online nessa primeira temporada. Eu sou produtora cultural aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Estou trabalhando nessa área de eventos há quase 10 anos. E nesse podcast eu vou convidar a Dani Cruz, cantora e compositora com quem trabalho desde 2015, para a gente conversar um pouquinho desde o surgimento de uma ideia, passando pelo planejamento até a execução e pós-produção. Bom, Dani Cruz é cantora e compositora desde 2014, oficialmente, com nome ligado principalmente ao samba e ao samba jazz. Desde lá, vem desenvolvendo trabalhos próprios em coprodução com a Caruru, como Samba de Sereia, Som de Barro, Calor e Black Batucada, além de participar de outros projetos com artistas de aqui de Natal, como Valéria Oliveira, Família Pádua, Camomila Chá, Cristal, entre outros. Em 2019, lançou seu primeiro EP, A Foita, após um processo de imersão criativa, na qual compôs as 3 músicas em conjunto com sua banda, Mônica Michele, Dudu Taufik e Silvinha Calisto, durante esse isolamento num sítio no final de semana. Fala bastante sobre autoconhecimento e autocuidado nas suas redes, pois, além de tudo, é psicóloga transpessoal. Vou parando com essas apresentações todas, acho que ao longo da conversa vocês vão poder conhecer mais detalhes sobre a carreira de Dani e o que viemos construindo ao longo desse tempo. Seja muito bem-vinda, Dani. Ai, muito obrigada, Caroline. Menina, tem que falar o quê? Tem que falar bem assim, pomposo, Caruru Prod, né? Minha gente, Caruru Prod não é nada mais, nada menos do que Caroline. A pessoa já chega bagunçando o negócio, pelo amor de Deus. Infelizmente me chamaram, então eu vim contemplar essa parte. Então aqui, fale com as pessoas, fale... Né? E aí, meu pessoal, tudo bom? E muito obrigada às pessoas que mandaram as perguntas. Eu não estou sabendo de nada, então eu vou logo aqui me resguardando que só quem sabe desse roteiro é Caroline. E vai sair aqui na espontaneidade para vocês, viu? Na autenticidade. E é assim que a gente gosta, né? Bom, como eu falei, recebemos algumas perguntas, né, que acabaram moldando um pouco a temática dessa conversa. E a primeira coisa que eu queria deixar registrada aqui é que não existe uma fórmula. Vou já começar com a polêmica. Pam, bam, bam, bam. Com a polêmica no ar. Então, muitas pessoas nos perguntam, né, como é que a gente cria, o que a gente faz para dar certo. E aí eu vou logo adiantando que não tem um método de sucesso não, minha gente, porque é assim, tudo a gente faz, a gente testa, a gente quebra a cara e vamos fazendo. Inclusive, a gente passou já e passa ainda, né? Porque nunca acaba, por poucas e boas para produzir. Às vezes a gente faz uma ação, o tiro sai pela culatra, às vezes a gente faz outra e dá super certo. E assim vamos aprendendo. A gente tá super empolgada e quando vê flopa. Enfim, acontece, galera, com todo mundo. E é assim a vida. Sem mais delongas, eu já queria jogar outra polêmica aqui no ar e já puxar a Dani pra essa conversa. E aí, Dani, como é que surgem as ideias? Vixe, Maria. Que pergunta é essa, hein, menina? Minha gente, de onde é que surgem as ideias? Meu Deus do céu. Às vezes surge de uma conversa, eu e Caroline aqui viajando. Quem nunca? Na maioria das vezes surge assim, de uma conversa bem despretensiosa, que a gente tem uma ideia muito mirabolante e vai adequando. Porque, minha gente, essas duas são idealizadoras, sonhadoras, assim, só sonham alto, viu? Eu não vim aqui para sonhar baixo, não. Eu só sonho alto. Aí, vou adequando com a realidade, às vezes, o que é muito fantasioso. Mas tem outras vezes que é daquele jeito mesmo e dá certo. Não tem fórmula também, não. De onde é que surge, não. Surge de conversa. A maioria das vezes, o que eu posso dizer é isso. São diálogos. E tu, o que é que tu acha? Então, eu concordo, mas eu vou adicionar aqui uma pitada da questão da observação do mundo. Isso aí é importante. Porque, assim, eu acho que a ideia, né, em si, eu acho que ela pode surgir de muitas maneiras, mas não só isso, ela pode ser adaptável de qualquer coisa. Eu posso
escutar uma música, eu posso ver uma cor na rua e eu posso disso tirar uma ideia e adaptar para o que eu quero. E assim, tudo é combustível para uma ideia. Então essa conversa de que, nasci com um dom, sou criativo porque nasci assim, eu não acredito muito nisso, não. Isso é a conversa. Acho que aí é ladainhas. Todo mundo é criativo, vamos logo botando na cabeça isso. Boa parte das perguntas que a gente recebeu foram sobre o nosso planejamento. Então eu queria focar, né, nesse tema para esse episódio. E aí eu vou soltando as perguntas e a gente vai conversando um pouquinho. Conta um caos, conta uma história, conta uma curiosidade. E aí a gente vai conversando. A primeira que a gente recebeu foi de Luana Thaís, né? Fotógrafa incrível que temos aqui em Natal. Bora, Luana, maravilhosa. Ela queria saber como é que funciona o planejamento para Instagram. Por exemplo, se a gente sabe o que é que vai ser feito o mês inteiro, se é algo mais espontâneo. Antes de a gente responder essa, eu vou soltar um áudio de uma outra pergunta que é bem semelhante e aí a gente já responde as duas logo de uma vez. Show. Oi, meninas! Em primeiro lugar, vou repetir o que eu já tinha dito para a Carol. Menina, vocês não tem o que não fazem, não, é? Tudo dessa vida vocês fazem, pelo amor de Deus, eu fico cansada só de olhar de longe. Agora, dúvida sobre o conteúdo. Como é que vocês planejam, assim, quanto tempo vocês planejam de antecedência antes de postar? E se vocês têm, tipo, uma regrinha de frequência, ou se isso é coisa da minha cabeça, se vocês têm, assim, de tanto em tanto tempo tem que postar no feed, ou então tem que postar todo dia nos stories, se existe essas coisas de regra e quanto tempo, né, esse planejamento de antes. Tinha que se identificar, porque eu não me identifiquei, não. É Duda aqui, viu? Amor! Obrigada, Melhor pessoa. Duda! Obrigada, Luana! E aí, Dani? Começa aí essa resposta? O que você acha? Olha, minha gente, eu não sou marqueteira digital. E se vocês escutaram por aí que tem que postar todo dia no feed do Instagram e tem que postar todo dia em story, não vai ser eu que vou reforçar essa ideia, viu? Por quê? Porque eu acho que a qualidade, ela é muito mais importante que a quantidade. A gente pensa muito no propósito do que a gente tá transmitindo para as pessoas. E, assim, eu não vejo sentido de estar lotando um feed com conteúdos que não falam sobre mim, que não representam, que não comunicam as pessoas, que não fazem a gente se encontrar, porque é para isso que eu tô na rede social, é para oportunizar o meu encontro com as pessoas, assim, sabe? Então, eu não gosto de ficar colocando regra para esse tipo de coisa, não. Mas eu escuto muito em muitos cursos, assim, inclusive já fiz cursos em que as pessoas falam sobre essa frequência, mas assim, claro que vamos ponderar, né? Vamos equilibrar. Se você não posta nada, tantas pessoas vão esquecer que você existe, do seu trabalho, e aí você não vai conseguir chegar nas pessoas, que pelo menos é o meu objetivo, é promover diálogo, enfim, escutar e falar um pouquinho do que eu penso, escutar o que as pessoas pensam. Precisa ter uma certa frequência, mas eu não gosto de determinar isso com regras. A gente já deixou isso muito amarrado e rígido e viu que não era o caminho, e viu que ficava cansativo. Depois a gente deixou isso muito solto, aí viu também que não era o caminho, porque ficou muito solto, a gente não conseguia chegar, né, no público que a gente queria. Então, assim, fomos, acho que equilibrando um tiquinho disso. É o seguinte, gente, eu tinha preparado já a minha respostinha aqui, porque a Daniela tá no freestyle aqui, mas eu já tinha preparado mais ou menos um roteiro. E é basicamente isso que eu tinha preparado, rapaz. Que coisa doida. Por que será, né? Sintonia. E aí, o que acontece? No caso da gente, sendo assim mais direta na pergunta de Luana, por exemplo, né? A gente já planejou muita coisa, sabe assim, de fazer um mês inteiro de feed. De feed, story, GTV, da gente, tudo planejado. Tudo planejado. A gente já trabalhou assim. Primeiro, eu queria dizer que cada projeto vai ser um projeto. Então, a gente também tem que prestar atenção nisso. Se você funciona de uma maneira legal, com essa coisa mais fechadinha, e você consegue levar de boas, se joga. Se você perceber, como a gente, que não funciona muito bem, porque rola um alto estresse e tal, aí a gente vai tentando maneirar um pouquinho nisso. Um planejamento muito extenso que a gente fez foi o do Compor. A gente tinha planejado... A gente planejou tudo, A gente planejou 3 meses de feed, todo fechado. Acho que foram 42 posts, se eu não me engano.
39 ou 42, alguma coisa assim. Story no meio Tinha também. story, tinha feed. Inclusive, queria mandar um alô pra Igor Marcelino. Beijo, maravilhoso. Igor! Que fez com a gente. E no meio disso tinha o Calor no meio, que foi outro projeto. Menina, foi uma confusão. Assim, deu tudo certo no final. Foi tudo... eu acho que foi... uma trabalheira, não foi? Foi uma trabalheira e foi quando a gente conseguiu perceber como fazia diferença. Ter essa organização, ter essa frequência. Foi massa o retorno. A gente cresceu muito no Instagram por causa disso. A gente teve um retorno muito positivo em relação à estética, porque também Igor ajudou, né? Igor, inclusive, contratem, diretor de arte incrível daqui de Natal. E aí a gente começou nesse ritmo, né? 3 meses de planejamento, conseguimos fechar tudo direitinho, foi ótimo, foi uma experiência bacana. E aí a gente já fez outros projetos, como por exemplo teve do Carnaval desse ano, que também foi mais extenso, foi mais detalhado. Eu acho que foi depois desse do Carnaval que a gente chegou nesse consenso do estresse, de que não tava, Menina, não eu tava amo. dando. Sabe o que eu amo, minha gente? Porque Caroline, ela lembra de tudo com datas. E eu sou a Trabalhamos pior. com Quem me datas, conhece trabalhamos com sabe. datas. Foi quando a gente teve que dar uma parada. Porque assim, ele foi planejado e ao mesmo tempo espontâneo, né? Porque teve a questão do feed mais planejado, os stories a gente deixou mais solto. Solto no sentido de que a gente sabia o que a gente ia postar por dia, mas aí não existe exatamente um roteiro pra isso. É só, tipo, ó, hoje vamos falar disso nesse tom. É tipo isso que a gente determina nos stories, geralmente. Foi bem espontâneo, como geralmente é, mas foi quando a gente deu uma espécie de burnout aí, loucuras real, e foi quando a gente percebeu que essa coisa frenética não estava funcionando mais. E aí a gente tenta, desde lá, fazer uma coisa mais ponderada. É isso, porque assim, minha gente, comigo não funciona deixar tudo muito solto também, não. Senão Também eu tem me isso. perco. A gente já percebeu que nenhum extremo aqui funciona, nem fechado demais, porque, enfim, as coisas mudam. Às vezes a gente fazia planejamento de 1 mês. Inclusive, esse ano a gente já fez planejamento de 1 mês que a gente abandonou, porque não rolou, e, enfim, desistimos de tudo. Mas também a gente já percebeu que se deixar ao Deus dará, nada acontece. Exatamente. Então, busquem o equilíbrio de vocês. Assim, eu queria, se fosse para responder sucintamente, eu diria que tenha um planejamento, né? Planeje. Saiba o que você quer, né? Exatamente. Saiba o que você quer fazer. Você quer divulgar o seu trabalho. Acho que tem que ter um propósito. Para que você quer divulgar o seu trabalho? Como você quer, entendeu? E aí, a partir disso, você começa a planejar. Eu acho importante ter uma certa frequência. Principalmente hoje, percebo que a frequência que mais faz diferença na minha O seu percepção público, né? e Com o seu público. Isso é story, né? Tipo, tem uma frequência em story. Mas feed é super importante também porque é portfólio, né, minha gente? Então, acho que é pensar nisso, sabe? Pensar no seu planejamento aí em relação ao portfólio e fazer, assim... É isso. Uma coisa que Dani comentou, que eu acho bacana também a gente trazer aqui, é a gente prestar atenção no público, galera. Estamos falando com pessoas. Exatamente. A gente precisa conhecer essas pessoas. A gente tem que entender o que eles querem. Como eu falei, existem algumas coisas que a gente acha que vai super dar certo, que a gente super se empolga fazendo e gasta todo um tempo. Aí vocês fazem o quê? Né? Quer nada, Aí nem não olha. rola. E aí, esse exercício diário da gente testar é muito importante também. Da gente tentar entender o que funciona, o que é melhor. A gente já entendeu que o público de Dani gosta das presepadas dos stories, entendeu? Ela gosta de fazer, então vamos fazer. É muito de teste, de saber o que acontece e de estar aberto a mudanças. Porque o público é o quê? São outras pessoas que também mudam, né? Então, existe um gosto aí que ele é fluido e a gente também precisa prestar atenção. Não é porque uma ideia funcionou hoje que ela vai funcionar a próxima semana, inclusive. Então, a gente tem que estar sempre inovando e pensando nesse propósito e pensando nas pessoas, porque não adianta a gente fazer também só o que a gente quer e também não ter um retorno das pessoas que a gente
quer atingir. E assim, tudo que a gente tá falando aqui, a gente tá falando muito por experiência própria, né? Que funciona com a gente, mas não obrigatoriamente vai funcionar com você e está tudo bem também. Estamos aqui compartilhando a nossa Isso, experiência. exatamente. As nossas experiências. Agora sim, e uma coisa que tem em vivências. comum é que a gente tem que pensar sempre no compromisso com a verdade. Acho que é isso, tipo, com a sua verdade. O que você quer falar, o que as pessoas querem ouvir e vidas que seguem. É basicamente isso. Eu trouxe umas histórias aqui. Será que eu vou contar? Vai começar. Não, só curiosidades. Acho que foi Graças a Deus. acho que em 2017 foi quando a gente começou a pensar um pouco mais, perceber, na verdade, como Lá essa vem parte, ela com as datas. essa estética assim mais pensada em umas mídias mais elaboradas assim. Eu amo contar essa história. Faltando um mês pro aniversário da Daniela, ela vira pra mim e fala: queria fazer uma roda de samba com 10 convidados, assim, domingo à tarde, todo mundo de boas, na lagoa, perto da praia. E eu, tipo, kkkk, você está louca, senhora, não tem como. Mas na mesma noite eu já tava com o celular, já ligando pra possíveis parceiros. E aí a gente já tava fechando a banda. E aí foi massa, porque Verdade, Gabi foi quem presenteou a DC e LTDA com a maquinazinha pra passar cartão, viu? No primeiro evento que a gente produziu assim, sem nada. Do zero. praticamente. E aí é massa porque foi uma experiência única, foi uma loucura, foi um mês de produção louca. Sério, pensando hoje em dia, eu vejo como a gente foi louca naquela conversa. Foi um planejamento de postagem super Nada extenso. como a ignorância, viu, meninas? Ei. Quem fez a concepção artística foi Luana Cavalcante, maravilhosa. Dani passou cheiro! Não foi? Passou tipo uma manhã, eu acho, fez umas fotos, ela criou toda a concepção artística, Isso. lindíssima e tal. Rolou, inclusive, uma expo. Foi, exatamente. meu Luana ensaio era parceira do Samba de Sereia, foi massa e no tal. samba. E aí ela me passou os arquivos em aberto, eu fiz uma infinidade. Acho que eu nunca fiz tanta arte na minha vida. Meu Deus do céu, era assim, um mês. Eu lembro que na época, como era 2017, o Instagram não era muito forte, então também é importante pensar isso, né? Como essas coisas mudam rápido. Era Facebook muito com forte. força. Era evento, né? A gente postava dentro do evento, né? Nossa, Foi um verdade. burburinho e o povo não comprava, e a gente desesperado, e lote virando, e a gente, meu Deus do céu, não vai dar ninguém, e a gente com Pega gente... e vendendo Laluna também foi parceira. Foi parceiro, foi massa. Assim, tinha muita gente envolvida, foi uma galera que a gente conversou, entrou em parceria, uma galera que tava sabendo que a gente tava fazendo do zero mesmo, sem patrocínio. Então, a gente percebeu como era importante, né, essas mídias. Eu lembro que na época a única coisa que eu falei, não, eu faço questão de ter, que a gente precisaria ter uma assessoria de imprensa. Lu, maravilhosa! Lu, como Solar, sempre com a gente, Solar arrasando. Comunicação maravilhosa. E aí, quando a gente viu o Samba de Sereia, tava na cidade todinha e começou o burburinho, um negócio doido. No dia, o povo na porta. No dia foi uma entrando loucura. e muita gente. Ai, foi lindo. Foi Ai, maravilhoso, saudades. E aí foi massa, porque foi uma experiência única, assim. A gente não sabia nem se ia ter dinheiro em caixa, porque a gente tava confiando duas doidas. Confiando na bilheteria. Mas, assim, eu tenho consciência de que todo esse trabalho de divulgação foi, assim, primordial. É legal a gente também pensar nisso, porque isso já faz 3 anos, né? E já teve esse impacto. Imagine hoje em dia que a gente tá mais digital do que nunca, né? Total. A gente teve mais outras 2 perguntas sobre planejamento, mas elas são mais íntimas, digamos assim. Como são semelhantes, eu também vou soltar as 2 de uma Tô vez. só de olho em vocês, viu? E agora, produção! Passando para saber como é que funciona essas tramas germinianas e sagitarianas juntas. Como é que funciona essa dupla dinâmica aí que a gente assiste daqui e fica chocado com tanto talento, com tanta coisa boa. Claudinha maravilhosa. Cheiro, Claudinha! Oiê, então eu queria saber como é que acontece o encontro de ideias quando elas são bem diferentes. Porque eu sei, assim, que uma Sage trabalhando junto com a Geminiana pode rolar uns conflitos aí de ideias mesmo, de uma querer uma coisa, outra querer outra, e a Sagitariana é mais solta, quer uma coisa agora, daqui a pouco não quer mais, e a Geminiana mais organizada. Então, eu queria saber como é que vocês conseguem decidir esse planejamento de forma que os 2 lados fiquem
em consonância, assim, que fiquem bem de boas. Eu tô morrendo, porque um foi uma sagitariana falando e a outra uma taurina. Cheiro, Claudinha, cheiro, Dani, maravilhosas! E aí? Como é essa relação aí, essas tramas? Quem não sabe, nós somos do time das loucas de astrologia, né? Quem conhece sabe. Então, pra quem não tá entendendo nada, é bem o que Dani disse. Sagitariana louca, assim, Sou eu. fogo, até umas horas, com altas ideias e vamos fazer, mas às vezes o fogo apaga, do nada, e aí eu que tenho que lidar com isso, né? Geminiana metódica não, depois, mas tudo bem, vamos pra frente. Ainda bem que é Gêmeos, que é flexível, aí dá tudo certo, mas diga aí. Exatamente. Minha gente, eu me identifiquei demais. Porque eu acho que eu tenho épocas que estou muito assim, Caroline, vamos fazer isso, Caroline, vamos fazer aquilo, meu Deus, eu tive uma ideia, meu Deus, amiga, eu sonhei que não sei o quê, ai meu Deus, É desse jeito. eu tava aqui em casa e de repente pensei em tal coisa, aí Aí, Carol, Dani, respira e vamos colocar no papel aqui primeiro o que você falou e... Opa, peraí que eu acho que a senhora tem que ir com calma. E tem momentos também que eu não vou ficar sozinha no meio dessa história de a louca aqui não, das ideias. Porque eu sinto, pelo menos eu sinto a percepção minha, que às vezes é artista, né, minha gente? Às vezes minhas ideias, elas vêm muito, assim, distante um pouco do concreto, entendeu? Eu já melhorei demais na convivência com Carol sobre isso. Mas, assim, vem muito, sabe? Nos ares, assim. Carol não. Carol, ela já tem um time, um jeito de pensar muito na ação, na execução de uma ideia que às vezes chegou pra mim muito, assim, pouco concreta, sabe? Então, Caroline, ela também tem os momentos de pico dela aí. Fala aí dos seus momentos, viu? Que ela, em uma madrugada, ela pensa em 1000 ações. 1000 ações. É, né, Então, gente? Que a geminiana é também assim. eu acho que, Não vou negar. na real, dá muito certo esse nosso diálogo, porque quando eu tô fervilhando de ideias e levo pra Carol sempre embarca na minha e a Sim. gente vai junto. Mas, né, Caroline, sempre a parte de organizar as minhas ideias. E quando é Carol, cheia de ideias também, eu vou, embarco também. Então, eu acho que a gente se motiva muito. Eu iria além. Desde que eu conheço o Dani, eu sempre costumo dizer que a gente é meio oposto, né? E acho que é isso que faz o negócio acontecer. Quem conhece a gente sabe. Daniela é completamente extrovertida, eu sou completamente introvertida e assim a gente segue. Então eu sou bem chata, né? Com essa parte de execução, de pensar, racionalizar as coisas. Ela é completamente artística e aí... Caroline, meu só Deus do vai, céu, Daniela só ela vai. pensa em detalhes que... Maria. É meu Nasceu pra trabalho, isso, né? né, Meu amiga? trabalho, né, meu anjo? É meu trabalho. Tem que fazer, né? Alguém tem que fazer. Mas aí eu acho que uma coisa massa, que é uma coisa que a gente tem em comum, olha aí, temos coisas em comum. Temos sim. É que a gente não julga as ideias e a gente tenta trabalhar isso. É verdade. É uma coisa que, tipo assim... É verdade, uma amiga. A gente começa a ter uma ideia. A gente sabe que aquele momento é o momento da viagem, entendeu? Sonhe. Exatamente. Sonhe, diga... Aí ela... Ai, amiga, tive uma ideia muito louca, mas não sei. Só mas diga. eu vou falar. Diga, aí eu falo. Diga e a gente dá um jeito. Eu lembro de 2 projetos que nasceram muito assim. Foram o próprio Compor. Mas vamos falar a realidade também. O Compor, você idealizou ele praticamente, veio pronto aí. Foi uma inspiração. Mas ele veio pronto num segundo momento. Porque a ideia inicial, ela era muito maior. Era um negócio assim, que a primeira vez que eu falei, que eu verbalizei, a gente pensou, meu Deus, é muita loucura isso aí. Era super maior. E a gente adaptou para nosso contexto. Assim, a gente fez as modificações dentro do orçamento que a gente tinha, dentro da equipe que a gente tinha, e assim foi. Mas a ideia inicial mesmo foi uma coisa muito louca. E é engraçado, viu, amiga? Mas eu sinto que a gente atingiu, a gente superou as expectativas, né? Não, total. Do que imaginava. Total. Com Primeiro que a gente tava no também. escuro, né? A gente não sabia o que ia sair, começa daí. E aí foi uma coisa muito louca, porque a gente foi jogando as ideias
enfim, pra quem não tá familiarizado, foi uma imersão criativa que a gente fez ano passado. E a ideia era juntar 4 artistas, Dani mais 4 músicos maravilhosos, Mônica Michele, Silvinha Calisto e Eduardo Taufik. 3, né? No caso, isso. É o seguinte, galera, se junta aí, vocês vão ter que compor 3 músicas pra fazer o EP de Dani e a gente vai estar filmando tudo isso e vai sair um documentário disso. Era basicamente essa a ideia. A ideia era a gente viver essa experiência também muito conectada com as outras pessoas, né? Assim, mais distante do online. E a gente foi para o sítio da família de Carol, inclusive. Conhecidíssimo, badaladíssimo. Sítio Morgado. Mas, enfim, foi muito massa. E resultou no meu EP, no Afoita. As ideias foram brotando, surgindo muito dos encontros espontâneos, né? De estarmos juntos e poder ter uma atmosfera de liberdade, de segurança, sem muita pressão, sem pressa também. Exatamente. E aí, sem pressa, a gente em um dia fez as 3 músicas. Cada um em um Pra você turno. ver, né, como são as coisas. Eu acho que Dani tá perguntando essa coisa muito pra ver como é que ela pode aproveitar essa resposta também, viu? Pela realidade dela. Eu tô ligada na de Dani. Tô ligada. Dani, pra quem não entendeu, Dani é a que fez a pergunta, no caso, Dani Santos. E aí, eu falaria que a gente consegue chegar nesse consenso muito pelo diálogo. É essa coisa de não julgar e de estar aberta e de... Mas eu não tinha pensado nisso que Carol falou. De fato, eu acho que isso é um diferencial bem bacana que a gente tem. Eu acho que por serem, tipo assim, Caroline, né, geminiana, e eu sagitariana com a flecha apontada para cima, a gente viaja muito na hora da concepção das ideias, né, na hora de iniciar. O início de tudo. Primeiro que o início de tudo é sempre uma conversa, assim. Sempre que a gente vai pensar a concepção dos trabalhos, porque sim, gente, tudo que fazemos, não tudo completamente, né? Mas assim, grande parte do que fazemos, 95%, tem conceito desde o início. Tipo assim, é sempre algo pensado, sempre tem pesquisa no meio, sempre tem outras referências que a gente vai bebendo, outras pessoas que a gente vai olhando, vendo, achando massa. E aí, esse primeiro momento, a gente se entrega mesmo com muita liberdade para pensar e depois vai fazendo os ajustes, sem julgamentos de, será que a gente consegue fazer? Não, vamos sonhar. E nessa de sonhar, né, amiga? Ai, você hackeou meu computador porque você tá falando tudo que eu ia falar no roteiro. É isso mesmo. Estamos aqui, estamos na mesma sintonia. E aí, só uma coisa que eu queria acrescentar, que foi até um ponto que eu coloquei aqui, é que assim, a gente planeja, mas tem outra coisa além disso. A gente também tem a consciência que planejamento, hoje em dia a gente tem essa consciência melhor, que planejamento, como diria, eu nem sei mais quem falou isso, mas enfim, a galera da produção que fala muito isso, que é planejamento, ele foi feito para ser mudado. Eita. E é isto, entendeu? Acho que se a pessoa entende esses conceitinhos, assim, eu acho que a coisa anda, sabe? Sempre nessa coisa de você estar com a cabeça aberta para, enfim, somar, para crescer junto, entender que, enfim, os planos também podem mudar. E aí a pessoa pergunta, tá, mas se vai mudar, para que fazer? Porque é o processo. Basicamente isso. O planejamento é muito importante, assim, muito, muito porque importante mesmo. Porque a gente tem que ter uma estrutura, né? Estrutura é diferente de rigidez. Isso. E aí a gente tem essa ideia que pode mudar de vez em quando. E essa questão do contexto também é muito importante, né? De eu ter falado que o Compor nasceu de uma ideia muito maior, que a gente foi adaptando. E aconteceu como tinha que acontecer. É isso, é entender que as coisas, às vezes, elas tomam outras formas, mas que o processo é esse. E foi massa. E quem não viu, quem não sabe, vá lá no meu canal, daquela plataforma de vídeos, vermelhinha, coloque lá, Dani Cruz Compor e assista. É maravilhoso, vale a pena. E, que eu não chorei pouco não, viu? Foi Hélia. E é massa, porque aí acho que a cada projeto vai ficando mais simples também. Mais simples e mais complexo, na verdade, ao mesmo tempo, mais né? simples não vai mais ficando, simples não, no viu, sentido Caroline? do sistema, entendeu? De você entender o processo, é mais nesse sentido. Mas cada vez vai mais piorando. Simples eu entender também, né? Anos e anos.
E olha que pra eu entender uma coisa aqui, minha gente, olha, nunca desistam de seus sonhos, porque se eu consigo entender um pouquinho hoje das tecnologias, vocês são capazes de tudo, minha gente. Podem acreditar, porque eu sou a pessoa menos online que vocês conheceram na vida de vocês. Ela definiu bem, galera. Ela definiu bem. Com esse grande fechamento, a gente tá, assim, quase chegando ao fim dessa conversa. Já tá extrapolando aqui o tempo. Eu amo, Morei. Mas antes, eu queria deixar umas últimas dicas. Aproveitar, queria agradecer todo mundo que mandou pergunta, agradecer Beijo Dani todo pela mundo. presença dela. Ela faz a presença dela. Queria agradecer ao Sesc também por estar apresentando, né, esse nosso primeiro episódio através do edital Poti Cultural Sesc 2020. Obrigada, Sesc. E aí, a primeira dica que eu queria dar é que não existe fórmula, galera. Só reforçando. Não existe Desculpa aí fórmula. se a gente tá decepcionando alguém, mas é isso. Não existe fórmula. Entenderam, né? Deixei ela aqui no momento dela. E aí, a segunda dica é conheçam o público de vocês. A gente tem a nossa experiência, a gente tá dando aqui umas dicas e tudo mais. Vocês podem... Amiga, eu posso botar um asteriscozinho aí? Claro, pode todos. Gente, assim, principalmente alguns artistas, de vez em quando, vêm até mim, me perguntam, Dani, me fale como é que você consegue envolver as pessoas, me fale como é que você consegue engajar as pessoas, porque é isso, eu preciso que as pessoas conheçam meu trabalho, eu preciso... Olha, eu penso da seguinte forma, o artista, eu falando na minha perspectiva enquanto artista, certo? Enfim, criador de conteúdo também. Todo mundo tem alguma coisa para dar para o mundo que é muito especial e importante. Primeiro ponto, acredite nisso que você tem para oferecer para as pessoas. Beleza, acreditou, fez o seu trabalho, fez a sua parte. Vão haver pessoas que são interessadas no seu trabalho também, pô, naturalmente. Porque a vida é feita desses encontros e de identificações entre o que eu acho massa, entre o que as pessoas acham massa também. E aí, dentro dessa identificação, se conecte com as pessoas de verdade, porque eu acho que é para isso também que serve o nosso trabalho, né? É para se conectar com as pessoas de verdade. Não adianta você querer que as pessoas se envolvam no seu trabalho se você não tá interessado no que elas pensam, se você não tá interessado nessa troca real. Então, gente, se abram para um encontro com as pessoas. É basicamente isso. Conheçam o público de vocês e gostem de pessoas. Eu não sei, eu acho que é isso. Minha próxima dica é tenham em mente o que vocês querem comunicar, prestando atenção na verdade de vocês. Ou seja, é isso, galera. É isso, minha Obrigada. gente. Então, procurem trabalhar com pessoas que acreditem nessas ideias, né? Falando um pouco mais sobre a equipe, né? Sobre as pessoas que exista uma confiança. Eu acho que as coisas fluem muito melhor. Outra dica. Teste tudo. Teste horário, teste temática, teste formato. E aí eu falo, se foto funciona, se vídeo funciona melhor, se é IGTV, se... Aí eu posso acrescentar também? Acrescente. Você tá aqui pra isso. Teste, e aí a outra, eu acho que a dica que tá junto com essa é não tenha medo de errar. É isto. Porque você vai testar, em alguns momentos vai dar certo, em outros não vai dar. E tá tudo bem. E tá tudo bem. É isto. Mas assim, não deixe de fazer por medo de errar, não. Vai lá e faça. Ai, porque eu já deixei, tá, gente? Eu tô falando aqui, tudo o que eu estou falando aqui é por experiência própria, tá certo? O que vocês imaginarem aí que atravanca o trabalho de vocês, eu já passei, tá bom? Eu já passei inseguranças mil, eu já passei... Não quero dizer... Ainda passa, né, amores? Não quero dizer que isso acabou, porque não acabou. Pois processos de amadurecimento na vida... A vida é essa, né, minha gente? É estar de peito aberto também. Quando você tá de peito aberto... Você abraça o que a vida lhe traz. A última dica que eu trago aqui, essa garota também já deu uma pitadinha. Estejam sempre abertos a se reinventar. Que o universo online, ele muda o tempo inteiro. A audiência é muito fluida. Menina, eu não aguento mais. Eu vou dizer a vocês. Toda hora é uma mudança. E tenham em mente que é um trabalho constante. Se der um flop hoje, amanhã já é o dia de outra coisa, entendeu? Segue o fluxo,
Lógico que respeitando, enfim, seus processos e tudo mais, mas bola pra frente e vamos pra frente. Totalmente. É isto. Totalmente. Caroline sensata. Minha gente, é isso. Dani, palavras finais aí pra quem tá nos ouvindo. Muito obrigada às pessoas que mandaram as perguntas, as questions. Obrigada a todo mundo que tá escutando também, seja de dia, de noite, de tarde. Obrigada pela audiência. Vai lá naquele meu IG, @DaniCruzCanta também. E já me segue, entendeu? Já vê se esse trabalho realmente tem fundamento, essa conversa que a gente tá tendo todinha aqui. E é isso, acho que se a gente fosse conversar aqui, já passou do tempo, já extrapolou do tempo, se a gente fosse falar tudo mais, a gente vai entregar demais também. Tem que deixar, eu acho, pros próximos episódios. Já pode dizer que tem próximo já? Pode dizer, mas eu vou falar. Quem quiser acompanhar o que andamos fazendo, segue lá no Instagram, caruru.prod, e Dani Cruz Canta em todas as redes sociais, que os conteúdos estão por aí. Ela faz o marketing dela. E podem conversar com a gente por lá, também tirar mais dúvidas. E lembrando que próxima semana tem episódio novo. Falaremos sobre saúde mental, algoritmos, slow content e como é produzir nesses tempos loucos. É Vamos doideira, ver, vamos pra frente. Então até lá, hein, galera, até lá.